Hoje nós vamos falar de um assunto, esse mês todo, né? O pastor está ministrando sobre a nossa dependência de Deus, né? 7 de setembro é o dia que o mundo comemora a independência do país, não é isso mesmo? Só que nós vamos declarar esse mês todo, nós estamos declarando o quê? A nossa dependência de Deus. Quem depende de Deus aí? Eu dependo do Senhor. E nessa última semana, nesse último dia, né, de palavra profética, né, de exposição da palavra, falando a respeito da dependência de Deus, nós vamos falar sobre uma área da nossa vida que é delicada. Por isso que vai ficar um pouquinho tenso. Mas eu acho que não. Quem é crente aí? Quem tem o coração nas mãos do Senhor aí? Vamos descobrir hoje. Mas eu creio que todos têm sim. A gente vai falar sobre a nossa vida financeira. Amém? Quem quer depender financeiramente do Senhor? Segundo Crônicas, capítulo 19, verso 9. É um mandamento do Senhor, ele diz assim: E deu-lhes ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com coração inteiro. Em algumas versões pode estar escrito com inteireza de coração. Tem alguém que tem essa versão aqui? Com inteireza de coração? Tem alguém? Não, mas existe essa tradução também. Eu vou ler mais uma vez. E deu-lhes ordem dizendo, assim andai. Eu estou em 2 Crônicas 19, 9. Amém? Pegaram aí, né? Então vamos lá. E deu-lhes ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com coração inteiro. Amém? Com coração íntegro. O Senhor, Ele não nos quer pela metade. O Senhor não quer que a gente dependa dEle só no nosso casamento, só na nossa saúde, só na nossa vida sentimental, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, não. O Senhor quer que a gente dependa dEle de maneira integral, 100%. Vira para o irmão que está do teu lado e diga assim, ó, é com o coração inteiro. É 100%. Amém? 99 não é 100. Amém, queridos? O Senhor nos quer por inteiro. Então coloca a mão na tua cabeça assim agora, ó. Nós vamos fazer um ato profético. Amém? Olha assim comigo, diga, Espírito Santo, eu estou aqui adorando ao Senhor nesta noite. Eu vim prestar o meu culto racional e eu quero te pedir, repreenda agora toda distração na minha mente, todo pensamento contrário e tudo aquilo que vier para roubar a semente que será lançada no meu coração nessa noite. Desde já eu entrego os meus pensamentos e os meus sentimentos ao Senhor. Leva cativo ao teu trono. Eu proíbo toda distração. Eu proíbo a minha mente de vaguear em outros pensamentos que não seja a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta aí no teu lugar nesse momento, então, tome aí o teu assento. Eu te aconselho a anotar. Eu te aconselho a escrever, tá bom? Então abre aí o bloco de nota do teu celular, se você não tiver caneta, né? Ou pega aí um pedacinho da parte final lá da tua Bíblia e vai anotando, porque o Senhor me trouxe uma revelação. O Senhor tem me trazido, né, uma revelação tremenda em cima desse assunto. E aquilo que eu recebo do Senhor, eu compartilho com os irmãos, né? Aquilo que eu recebi do Senhor, eu também entrego para vocês, porque isso é um caminho de bênção para as nossas vidas. Então, como eu disse, desde o início que eu subi aqui, né, o pastor iniciou esse mês de setembro falando sobre a nossa dependência de Deus, sobre nós dependermos de Deus. E é muito fácil para nós falarmos, eu dependo de Deus. Todo mundo aqui fala que depende de Deus, né? Mas será que na prática nós estamos verdadeiramente dependendo do Senhor 100% da nossa vida? Nós lemos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 19, verso 9, ele diz assim, servi ao Senhor, adorai ao Senhor, andai no temor do Senhor com fidelidade. Olha só, com fidelidade e com coração inteiro. Então Deus, ele requer duas coisas de nós.
ele requer fidelidade, diga comigo, fidelidade e coração completo. Coração inteiro, ou seja, todas as áreas da minha vida. A minha vida financeira também precisa estar entregue, também precisa estar na dependência do Senhor. E é muito fácil para nós, queridos, acredite, é muito fácil para nós cuidarmos, né? Colocarmos toda a nossa vida, todas as áreas que a gente não consegue resolver nas mãos do Senhor, mas a vida financeira a gente retém. Por quê? Porque está lidando com o nosso recurso. Está lidando com aquilo que nós trabalhamos para conquistar. Então a gente pensa assim, eu estou trabalhando, eu estou conquistando. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você está respirando aí no teu lugar? Quem está respirando? Respira fundo. Você está movimentando seus braços aí, suas pernas? Tá? É o Senhor que está te dando força para isso. Então, se você levanta todos os dias, você entra no teu carro, você pega um ônibus, você pega uma van, pega o trem e vai para o teu trabalho, é porque o Senhor está te dando forças para isso. Não é porque você levanta, não é porque você faz. Então, mesmo que você não saiba, você já depende do Senhor até para isso. Quantas não são as pessoas aqui que já ouviram falar de alguém que estava tudo bem, que estava super saudável, dormiu e não acordou nunca mais? Quem já ouviu falar de alguém assim? E o fulano estava bem, estava ótimo. Nossa, de repente, pum, ele dormiu e não acordou mais. Por quê? Porque o Senhor o recolheu. Se você está vivo, é porque o Senhor está te mantendo vivo. Se você vai trabalhar todos os dias, é porque o Senhor está te dando forças, inteligência, sabedoria, para que você execute bem o seu trabalho. Então, vire para o irmão que está ao teu lado e diga assim, tudo vem do Senhor. E a nossa dependência de Deus, presta atenção no que eu vou falar. A nossa dependência de Deus vai depender de nós sermos libertos em todas as áreas da nossa vida. Então, quando eu coloco o meu casamento nas mãos do Senhor, quando eu dependo de Deus, quando eu falo assim, o meu casamento está ali da dependência do Senhor, então eu já me libertei de ficar ali retendo para mim aquela área da minha vida, sim ou não? Eu já me libertei. Quando a minha saúde está totalmente entregue nas mãos do Senhor, então significa que eu já me libertei daquela área da minha vida e já coloquei na dependência do Senhor. A minha vida sentimental, né? Aos que estão esperando aí no Senhor, é difícil, mas mantenha a fé que vai aparecer, vai chegar bem em nome de Jesus. É porque você não fica atirando para tudo quanto é lado, né? Não fica tomando atitude precipitada, é porque você está confiando no Senhor. Não, eu já estou liberto nessa área, então eu estou confiando no Senhor, está na dependência de Deus. E a nossa vida financeira também precisa ser liberta. Então hoje nós vamos falar de libertação financeira. E eu quero te dizer uma coisa, a libertação, ela é um processo de santificação. A libertação, ela faz parte do nosso processo de santificação. Se você puder, abre a tua Bíblia aí em Hebreus 12, verso 14. Hebreus 12, verso 14. Ser liberto na área financeira, para depender de Deus, eu tenho que ser liberto. E para ser liberto na área financeira, ou em todas as áreas da nossa vida, a libertação, ela faz parte do processo de santificação. Hebreus 12, 14. Achou aí, Paulinho? Pode jogar aqui para mim já. Que eu não vou nem abrir a Bíblia. Hebreus 12, verso 14. O que está escrito lá? Segui a paz com todos e sem a qual ninguém verá Deus. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Quantos querem ver o Senhor aqui? Quantos querem estar na presença do Senhor constantemente, todos os dias da sua vida, e naquele grande dia morar na eternidade com o Senhor? Sem ser santificado, isso não vai ser possível. Então a libertação faz parte do processo de santificação. E como nós lemos em 2 Crônicas 19:9, a libertação tem que ser completa, tem que ser em todas as áreas da nossa vida. E quando isso acontece, quando nós servimos ao Senhor com inteireza de coração, quando nós dependemos também financeiramente do Senhor, Deus ele faz uma aliança conosco. Assim como Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, quais são os termos da aliança que Deus faz conosco? O Senhor, ele promete vários benefícios.
Para Abraão, por exemplo, Deus disse assim: olha, eu vou te fazer uma grande nação. Mas ele não tinha filhos com a sua esposa. Depois com Isaac ele também disse, ele foi só confirmando. E aí Deus vai prometendo, olha, eu vou fazer você crescer, eu vou fazer você prosperar, eu vou te dar uma terra, você vai ser pai de multidões, você isso, você aquilo, ninguém vai te resistir todos os dias da sua vida. As promessas são gigantescas, é um texto enorme ali que mostra as promessas de Deus fazendo aliança. E o que cabia a Abraão, a Isaac e a Jacó fazerem? O que cabe a mim e a você fazermos? O que Deus espera de nós? Deus espera de nós obediência e fé. A aliança que Deus faz conosco, ela tem uma lista gigantesca de benefícios. É a parte de Deus conosco. Mas a nossa parte com Deus é uma listinha pequenininha. São só 2 palavras: obediência e fé. E quando eu aceito os termos dessa aliança e eu ando em obediência pela fé, olha só, primeiro obediência, depois fé. É obedecer independente de estar entendendo a ordem de Deus. É obedecer ainda que o que Deus está nos direcionando seja um pouco divergente daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós entendemos como correto. Às vezes a gente tem que tomar passos de fé. E a obediência é isso. É obedecer pela fé. Então Deus só pede 2 coisas. Deus promete muitas coisas para nós, mas Ele só nos pede 2, que é obediência e fé. E quando nós somos obedientes e tementes ao Senhor e temos fé, o Senhor nos torna livre. O Senhor nos liberta. E o Senhor nos prospera. E o Senhor abençoa todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui também nessa noite. Quando nós falamos de vida financeira, eu não estou falando de dinheiro. Fala para o irmão assim do teu lado, ó, não é disso aqui não. Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com teu dinheiro. Você já olhou o teu aplicativo hoje? Não quero nem olhar, pastora. Já abriu tua carteira hoje? Já viu quanto você tem lá? Deixa quieto, né? Mas não é sobre isso aí não que eu estou falando. Libertação financeira, o contrário do que você pensa, não tem a ver com seu dinheiro. Tem a ver com os recursos que Deus promove na sua vida. Às vezes você entra por portas e você não põe a mão em 1 centavo para aquela porta se abrir para você. É o próprio Deus que vai lá escancar a porta. Eu te digo isso porque eu tenho vivido isso na minha vida. E eu tenho visto alguns irmãos viverem isso também. Por quê? Porque é obediência e fé. Não, eu vou me libertar. Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de recurso financeiro, não é sobre dinheiro. Recurso financeiro é você ter a possibilidade de cumprir o propósito para o qual o Senhor te chamou. Eu já falei várias vezes aqui, eu falo sempre isso para vocês quando eu ministro. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer um, você não é uma pessoa aleatória. O Senhor primeiro tinha um plano para você, depois Ele te trouxe a existência. Amém? Você crê nisso? Quantos acreditam? Primeiro Deus tinha um propósito para a tua vida. Primeiro Deus pensou em algo. E aí o Senhor pensou assim, peraí, deixa eu criar uma pessoa. Ah, essa pessoa vai ser o Rafael. Ele que vai cumprir esse propósito. Ah, essa pessoa vai ser a Karine, é ela que vai cumprir. Ah, essa pessoa vai ser a Luana. E aí o Senhor te trouxe a existência para cumprir propósito. Mas muitas vezes nós estamos parados, frustrados, travados, infelizes, porque não estamos cumprindo propósito. Ah, pastor, eu seria tão feliz se eu conseguisse comprar minha casa. Ah, pastor, eu seria tão feliz se eu tivesse recursos para ajudar minha família. Ah, pastor, eu seria tão feliz, meu querido e minha querida, Deus tem tudo isso para te dar. Mas não é sobre dinheiro. Eu vou falar isso várias vezes, se acostume. Amém? Não é sobre dinheiro. É sobre a sua obediência e a sua fé. E quando nós não somos libertos na nossa área financeira, quando nós estamos presos financeiramente, a resposta é simples. Pastora, por que eu estou preso financeiramente? Eu vou fazer essa pergunta aqui, mas você não precisa me responder, que eu não quero constranger ninguém. Mas seja sincero com você mesmo. Você está 100% feliz com a tua vida financeira?
Não, né, Fátima? 80% vai dizer que não está. 80% vai dizer que não está. E muitas vezes, por que nós não estamos felizes com a nossa vida financeira? Porque nós estamos deixando de cumprir princípios. Existem 2 princípios básicos na palavra de Deus. Existem 2 alianças que Deus faz conosco na sua palavra, e que se nós não cumprimos, nós vamos ser destruídos. Nós vamos ser aprisionados. Eu costumo dizer que quando a gente quebra um princípio, lá na frente o princípio vai nos quebrar. Você pode não ver a consequência hoje. Você desobedece, você quebra um princípio hoje. Você pode não ver o resultado, a colheita dessa quebra de princípio hoje. Mas lá na frente Deus vai te pegar. Lembra quando a tua mãe prometia? Você vai voltar, né? Criança, ó, fazia malcriação, corria para a rua. Aí a mãe não cansava, não ia atrás, né? Quem foi essa mãe aqui? É isso aí, é isso que fala. Galinha de casa não se corre atrás. Deixa que ele vai voltar aqui, eu não vou correr atrás não. Já ouvi isso muitas vezes. Não vou correr atrás de você, você vai voltar. Deus faz do mesmo jeito. Aí quando a pessoa volta, tá lá Deus com o chinelão dele. Para quê? Para nos quebrar, porque nós quebramos princípios. Ah, pastora, mas Deus quebra, alguém quebra. A Bíblia diz que ele faz a ferida e depois ele mesmo cura, mas ele faz a ferida. Então ele quebra sim. Quando nós quebramos princípios, os princípios nos quebram. Deuteronômio 8, verso 18. Abre lá comigo. Abra e anote, viu? Porque essa mensagem aqui pode ser remédio para a tua doença. Pode ser libertação aí para aquilo que você está aprisionado. Então grave essa palavra no teu coração. Deuteronômio 8, 18. Diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Lembra-te do Senhor, porque é Ele que te dá força. Então é como eu falei anteriormente, se você levanta, se você acorda, se você tem força para trabalhar, se você tem habilidade ali no seu trabalho, se você tem talento, é porque o Senhor está te sustentando. Então lembra-te do Senhor, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas ou para adquirires poder, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Então lembrar de Deus e honrá-lo perpetua a bênção dele na minha vida. Quando você lembra de Deus na sua vida financeira e você honra a Deus, você está perpetuando a aliança dele na sua vida. Você vai ser abençoado aqui na terra e a bênção de Deus vai alcançar os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos. Vai alcançar as suas gerações, mas o contrário também pode acontecer. Se você quebrar princípio, Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até 3ª e 4ª geração, como diz a palavra de Deus. Ah, pastora, mas esse é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus e é princípio. São princípios que o Senhor zela por cumprir. O segundo princípio aqui que o Senhor nos ensina está lá em Malaquias, capítulo 3. Esse vocês conhecem. Malaquias capítulo 3, verso de número 7. Nós vamos ler a partir do verso 7. Assim que eu achar o Malaquias aqui, que ele está escondido. Parece Malaquias, meu filho, achei. Malaquias 3, verso 7. Esse texto a gente vai se alongar um pouquinho nele, tá bom? Esse texto a gente vai se alongar um pouquinho nele, mas preste bastante atenção. Malaquias 3, a partir do verso 7, diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, ou seja, dos meus princípios. Vocês abandonaram os meus princípios, vocês se desviam daquilo que eu mando vocês fazerem, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus está dando uma repreensão para o povo. Deus está dizendo: olha, vocês estão afastados de mim. Deus está falando com o povo dele. Que deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Deus não fala com o mundo, não.
Deus não fala com o incrédulo. Deus fala com quem crê. Deus fala com os seus servos, ainda que seja aquele servo capenga. Mas Deus fala. Deus fala com os seus servos. Deus está falando aqui com o seu povo. Deus não está falando com os gentios. Deus não está falando com os outros povos. Não. Deus está falando com o povo que se chama pelo seu nome. Assim como nós. Deus está falando conosco. Diz assim, ó, Deus está falando comigo. Fala para a irmã, contigo também. Te emenda aí que Ele está falando com você. Aí Ele está dizendo, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Como assim? Entenda o contexto. Deus está falando com a igreja. Deus está falando com o povo crente. Deus está falando com o povo dele. E Ele está dizendo assim, ó, vocês estão afastados de mim. Aí o povo vira e pergunta, nossa, mas em que, Senhor? Em que nós estamos afastados? Não, longe de nós servimos ao Senhor. Nós jejuamos do dia 1º ao dia 7. A gente vai para o encontro, a gente serve no encontro, a gente faz evangelismo, a gente intercede, a gente isso, a gente aquilo, a gente faz a obra. Como, Senhor? Eu evangelizo lá no meu trabalho, eu ganho alma para Jesus, eu vou louvando, sabe? Eu vou no trem louvando. Eu vou no trem evangelizando, eu vou fazendo a obra, como assim? E aí o Senhor responde, olha lá, verso 8. Roubará o homem a Deus? Deus está perguntando. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Olha aqui, é possível a gente roubar a Deus? Como assim? Deus, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Senhor do universo, Ele é o soberano. Ele está elevado. Como que um homem vai conseguir ir lá no céu e roubar Deus? Ninguém vai roubar Deus. E aí o Senhor responde, em que te roubamos? E Ele diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ou seja, a maldição que entra no ser humano através da quebra de princípio. Com maldição, verso 9, sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Ele não está falando de um grupo de pessoas, Ele está falando de todo mundo, Ele está falando de geral. Tomara que Ele não esteja falando de você nessa noite. Em nome de Jesus. Mas Ele está falando aqui para o povo todo. E aí no verso 10 Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do... Para quê? E depois... fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, além de Deus estar dando uma ordenança para que a casa dele seja abastecida, para que haja mantimento na casa de Deus, para que a casa de Deus permaneça com as portas abertas, atendendo pessoas, cuidando de vidas, cuidando de almas. Além disso, Deus está dizendo assim, olha, faz prova comigo. Queridos, sinceramente, Deus precisava dizer isso para o homem? Por que não precisava? Porque Ele é Deus. Você já viu Deus deixando de cumprir alguma promessa? Não. Mas Deus está dizendo assim, olha, seja fiel nos dízimos e nas ofertas para que a casa de Deus esteja abastecida e... façam prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus está falando de dinheiro? Não. Deus está falando de recursos. Deus não está falando, eu vou encher a tua conta de dinheiro. Não. Vamos ler de novo o que Deus está falando? Se eu não vos abrir o quê? As janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Deus está prometendo recursos. Deus está prometendo portas abertas. Deus está prometendo bênçãos. Presta atenção nisso. Bênção sem medida não é sobre dinheiro. Não tem a ver com dinheiro isso aqui não, amados. Presta atenção. Verso 11. E por causa de vós, vocês que são fiéis,
vocês que vão cumprir princípio, olha só, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Deus está prometendo proteção. Diga comigo, proteção. Nesse tempo aqui, a linguagem de Malaquias está sendo uma linguagem agrícola. Porque o modo de vida, a moeda daquele tempo era o quê? A moeda daquele tempo eram grãos, eram cereais, né? Só que, assim como hoje nós vemos isso muito acontecer em cidades em que tem secas aí, e aí tem lugares onde aqueles, como é que chama, gente? Eles usam muitos pesticidas, né? Para não atacar ali, mas muitas vezes os animais vão lá e atacam e roubam tudo e acaba perdendo a plantação toda. A gente ouve muito isso na televisão, sim ou não? E alguns lugares de seca também, enfim. Deus está aqui falando a linguagem daquele tempo para o povo. Mas se Deus fosse falar essa mesma palavra hoje para nós, sabe o que Malaquias diria? Por amor de vós, eu repreenderei a inflação. Por amor de vós, eu repreenderei os juros altos. Por amor de vós, eu repreenderei o leão. Por amor de vós, eu repreenderei o desperdício. Por amor de vós, eu repreenderei o roubo. Eu repreenderei o furto. Por amor de vós, presta atenção. É porque Ele te ama. É porque você cumpre princípios. Você recebe a proteção de Deus. Deus está prometendo proteção. Só que nós vemos muitas pessoas orar repreendendo o devorador. Devorador, sai da minha vida em nome de Jesus. Como se o devorador fosse uma entidade. Como se o devorador fosse um espírito maligno, e não é não. Tá? O devorador não é um espírito maligno. Ai, Satanás roubou meu dinheiro. Não. Não é Satanás que rouba teu dinheiro. Muitas vezes o devorador somos nós. Porque o que o devorador faz? Come o quê? Semente. Semente é para ser comida? O que a gente faz com semente? A gente semeia, para que ela dê frutos. Mas muitas vezes a gente pega aquilo que o Senhor nos dá, que é a nossa semente, e ao invés da gente lançar na terra, para que ela dê fruto, a gente come semente. Come semente. Quem já comeu semente aí? Semente de chia. Um negocinho chato de comer. Mas faz bem para o organismo, né? Mas é um trem chato de comer, né? O troço fica colado no céu da boca, cria um negócio, né? Chia com água e limão. Eca. Difícil, né? Difícil de encarar. Presta atenção aqui, amado. Semente é para ser semeada, não para ser comida. Quando você come a semente, você está impedindo a sua colheita. Quando você come as sementes que o Senhor está te dando, você está impedindo a sua própria colheita. Quem come semente é como apressado, come cru. Come cru. Você não está comendo o alimento. Você não está comendo o produto final. Você está deixando de viver a colheita do Senhor na sua vida. E muitas vezes nós somos esses devoradores. Muitas das vezes eu sou essa devoradora. Quando eu não entrego para Deus aquilo que é devido. Quando eu retenho aquilo que é devido ao Senhor. A semente ela tem que morrer para que ela dê fruto. E o fruto é o quê? O fruto é o testemunho. O fruto é o testemunho que você vai dar na tua família, na tua parentela. Aquela pessoa que vivia arrebentada financeiramente, que vivia quebrada, que estava pedindo, sabe, não tinha nem o vale transporte para ir trabalhar, não tinha o dinheiro do lanche para comer na rua, não tinha dinheiro para nada, estava sempre pedindo, sempre mendigando. De repente o Senhor vai começar a te prosperar. Por quê? Porque você vai passar a cumprir princípios e você vai começar a emprestar, você vai começar a dar para outras pessoas. Porque o Senhor vai prover recursos na sua vida.
Vamos terminar de ler isso aqui, verso 12. Verso 11, e por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consumam fruto da terra. Aquilo que você plantar não vai ser consumido pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo cortador, pela inflação, pelos juros altos, pelo cartão de crédito, não. Porque o Senhor vai te dar sabedoria, porque o Senhor vai repreender todo o mal, o Senhor vai proteger a tua vida. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, verso 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é testemunho. Levante a sua mão e diga: eu vou viver essa palavra. Você tem que viver essa palavra. Pastora, como é que eu faço para viver essa palavra? Cumpra princípios para viver o propósito. É cumprir princípio para viver o propósito. Mas como eu disse para vocês, não é sobre ter dinheiro, mas ser livre e receber os recursos para cumprir o seu propósito. Toda pessoa que é apegada ao dinheiro, ela não colhe as bênçãos dele. Ela não colhe recursos financeiros, ela não colhe as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Eu tenho um exemplo disso na minha família, o meu avô. Meu avô, ele era um homem riquíssimo. Riquíssimo. Os meus tios, a minha mãe, eu, não precisava ter passado o perrengue que passei a infância e a adolescência. Porque meu avô era um homem endinheirado. Ele era um homem bem rico. Obviamente que uma boa parte da riqueza dele não foi adquirida pelos meios, né, dignos, mas ele tinha os recursos dele. E ele era tão preso no dinheiro dele, tão preso, quando alguém ia visitar ele, uma vez eu me lembro, eu tinha 18 anos, e tinha uns 10 anos que eu não vi o meu avô. Eu sou a única neta, porque eu sou a mais velha, então eu sou a única neta que teve contato com ele, desde pequena. Só que tinha uns 10 anos que eu não vi o meu avô. Eu falei, deixa eu ir lá visitar o meu avô. E ele morava perto de onde eu trabalhava. E aí eu passei numa loja, comprei uma camisa bonita. Falei, vou levar para ele, porque eu sabia que ele se vestia muito mal. Na verdade, se você visse meu avô na rua, você ia querer dar um trocado para ele. De tão miserável que ele era. Tão miserável que ele era. Então eu falei, vou lá visitar e vou levar uma camisa bonita para ele. Levei um perfume importado, tá? Comprei um presente legal para ele, era Dia dos Pais. Falei, mãe, vamos lá visitar ele, fomos. Quando a gente chegou, ele já ficou assim, ele abraçou, recebeu tudo, mas ele já ficou assim. Sabe quando a pessoa pensa que você vai pedir alguma coisa? Foi exatamente assim que ele pensou. Olha, avô, trouxe um presente para o senhor. Quando ele viu a sacola, ele já se abriu, já relaxou, que ele entendeu que não ia pedir dinheiro. Nunca ninguém foi lá pedir dinheiro para ele, mas ele se afastava dos filhos por medo de alguém pedir dinheiro para ele. Olha como ele era aprisionado. E os anos foram passando, ele morreu aos 92 anos, sozinho. Ele teve um acidente, ele caiu. Imagina que o trem de Bangu, aqui da estação de Bangu, a escada é alta, não é? Imagine que uma pessoa idosa cai de lá de cima, rola lá embaixo. Foi o que aconteceu com meu avô, lá em Osasco. Ele foi fazer não sei o que em Osasco e ele caiu de lá de cima, só que ele andava sem documento. Ele parecia um indigente. E ele tinha muito dinheiro. A conta dele era altíssima. Então aconteceu que ele ficou em coma, entrou em coma. Depois de 3 dias ele faleceu, mas ficou lá, esperando alguém procurar o corpo dele. Isso levou quase 15 dias. Ele já estava sendo faltava pouco para ele ser enterrado como indigente. Até que encontramos onde ele estava, né? E conseguimos enterrar ele. Mas ele morreu sozinho, cheio de dinheiro e sozinho. Pai, avô, bisavô, não conheceu os outros netos, não teve a alegria de ter os seus netos ao redor dele. Imagina que tristeza uma pessoa morrer sozinha. Morrer sozinho. Ter tanto dinheiro. Vocês entendem como não é o dinheiro que faz a diferença na vida da pessoa? Não é o dinheiro. Não é dinheiro, é sobre recursos para cumprir o seu propósito. É você ter recursos para cumprir o seu propósito. Eu quero que você abra comigo em Salmo 1. Salmo de número 1. E eu quero falar um pouquinho a respeito
da matemática de Deus, para provar para você que não é sobre dinheiro. Não é sobre o quanto você tem, o quanto você pode conquistar. Não, não é sobre isso. É sobre a bênção de Deus mesmo na sua vida. É sobre Deus abrir as janelas dos céus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, aquele que não anda e não ouve o conselho daqueles que não cumprem princípio. Guarda isso na tua cabeça. Cumprir princípios. Bem-aventurado é o homem que não anda na presença daqueles que não cumprem princípios. Entenda dessa forma. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei nos princípios do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quantos de nós aqui não sabemos que nós devemos ser fiéis ao Senhor? Quem aqui sabe? Todo mundo sabe. Até agora, desde a hora que eu subi aqui, eu estou contando alguma novidade para vocês? Estou? Não. Mas quantos cumprem? Por isso que a palavra de Deus está dizendo assim: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita, ou seja, pensa dia e noite. O que significa meditar? É você pegar a palavra de Deus e você esmiuçar ela para você mesmo. E quando você começa a fazer isso, sabe o que? Acontece um fenômeno. Sabe qual que é? O Espírito Santo se aproxima e ele vai convencendo o teu coração do pecado, da justiça e do juízo. E aí, ele vai te quebrando. Ele vai te quebrantando, ele vai te ensinando, ele vai te mostrando que aquilo ali é o certo. Antes medita na sua lei de dia e de noite. E olha a promessa: pois será como a árvore plantada onde? Junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto aonde? Na estação própria. Olha aqui, é dar fruto na estação própria. Não é você ter o tempo inteiro, mas é você dar fruto quando você tem que dar fruto. Você está entendendo o que eu estou falando? É você ter o recurso no momento que você precisa do recurso. Não é sobre dinheiro. Fala para o irmão aí, ó, tá vendo como não é sobre dinheiro? Não é sobre dinheiro. É sobre você ter o recurso na hora certa, no momento que você precisa. Pastora, misericórdia, apareceu um problema aqui, não sei o que, de repente você olha para a tua conta, está lá o problema, está lá a solução para resolver o teu problema. Deus tem essa bênção para você, querido, acredita nisso. E cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Aonde essa árvore está plantada? Junto ao ribeiro das águas. Essa árvore, ela é alimentada pelas águas do Senhor. Essa árvore, ela é alimentada pela palavra que sai da boca do Senhor. Não há prejuízos. É isso que o Salmo 1 está dizendo. Não há prejuízos para aqueles que andam ali, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que meditam na lei dia e noite. Não há prejuízo. E eu vou falar sobre a matemática de Deus. Quanto é 1 mais 1? Quanto? Seus burros, vocês não sabem nada. Gênesis 2, verso 24 diz o quê? Abre para a gente aí, Paulinha, por favor. Portanto, vamos ler lá? Ali, ó. Portanto, deixará o quê? E apegar-se-á quem? A sua mulher. E serão ambos uma só carne. Então vamos lá. 1 mais 1 é igual a 1. Como é que pode? Eu sou uma pessoa, meu marido é outra pessoa. Então nós somos 2 pessoas. Não é? Porque eu tenho o meu jeito de pensar,
Eu tenho a minha personalidade. As mulheres que estão aí no Mulher Única, eu tenho a minha singularidade, né? Eu tenho a minha particularidade, eu sou uma pessoa. E ele tem as preferências dele. Mas o Senhor pega um, mais um, e faz um só. Essa é a matemática de Deus. Mais uma pegadinha para vocês. 5 mais 2. Responde. 7. João capítulo 6, verso 8. Evangelho de João, capítulo 6, verso 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. Ou seja, é à vontade, é Malaquias 3, 11 lá, 12 lá, é sobejar mesmo, come o quanto vocês quiserem. Mas era quantos peixes? Quantos pães? 5. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Olha só, nem mesmo quando ele fez um milagre, ele quis desperdício. Olha que maravilha. Isso aponta para algo na nossa vida. Deixa eu te falar aqui, quando Deus te abençoar com muito recurso para você cumprir propósito, repreenda o desperdício na tua vida. Não sai torrando, não. Porque tem gente que vê um dinheirinho a mais na conta, já pensa: já vou no shopping. Nem precisa comprar mais uma bolsa, mas vai lá, compra mais uma bolsa. Nem precisa comprar mais um sapato, mas vai lá. A pessoa tem quantos pés? 2. Mas parece que é uma centopeia. Que nem eu há uns 20 anos atrás. Pergunta ao pastor. Quando eu casei, eu fiz uma mudança para mim e outra para os meus sapatos. Pastora Andréia, você foi denunciada. Nós mulheres temos essa mania, não é verdade? Mas quantos pés a gente tem? 2, gente. Para que desperdício? Para que ficar desperdiçando? Nem o Senhor Jesus permitiu. Então, com 5 pães e 2 peixes, o Senhor Jesus alimentou 5.000 homens. Porque essa contagem aqui é só dos homens, tá? As mulheres e as crianças não eram contadas. Idosos, velhos e mulheres, velhos e crianças não eram contados. Não tinha essa conta, não participaram dessa contagem. Mas vocês acham que não tinha criança ali? E velho? E todo mundo comeu muito bem. Então, na matemática de Deus, 5 mais 2 é igual a 5.000. Porque não está falando de pão e peixe. A gente está falando da bênção de Deus. Só que Satanás, ele não tem interesse que a gente entenda isso. E Satanás, ele fica semeando na nossa vida que a gente viva correndo atrás de... O que é isso aqui? Dinheiro. Você sabe que Satanás, ele nos influencia dessa forma. E ele usa tudo que tiver ao alcance dele para nos influenciar a fazer aquilo, né, que nos afasta de Deus, ele vai fazer. Então, a influência de Satanás na nossa vida é fazer com que os homens tenham a necessidade de buscar dinheiro. Diga comigo, necessidade de buscar dinheiro. Aí um pai de família vai dizer assim para mim: pastora, eu sei que Deus abençoa, eu sei que Deus prospera, mas vai eu não acordar 5 horas da manhã, pegar trem e trabalhar o dia inteiro, duro, para ver se no final do mês eu vou ter dinheiro para pagar as contas. Não vou não, eu tenho que trabalhar. E muitas vezes deixa até de buscar Deus. Entendam, eu não estou dizendo que não tem que trabalhar. Tem que trabalhar, eu trabalho. Precisa trabalhar. Fala para o irmão aí, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então tem que trabalhar, tem que correr atrás.
Mas a gente não tem que correr atrás do dinheiro. Entenda que lá no seu trabalho, você não está ali para ganhar um dinheiro. Como assim, pastor? Eu odeio o meu trabalho. Deus tem um propósito para você ali naquele lugar. E Deus só vai te tirar de lá um recadinho para quem odeia o trabalho, que está agora, tá? Louva a Deus porque foi Ele que te deu. E Deus só vai te colocar em algo melhor quando você entender o propósito que você tem que cumprir ali dentro. Ok? Dado o recado, vamos voltar aqui para a palavra. Deus é poderoso para fazer isso na sua vida. Mas quando eu digo que Satanás ele faz de tudo para que o homem acredite que ele tem a necessidade de buscar o dinheiro, você sabe o que significa a palavra dinheiro? Sabe? Do hebraico, significa mamon. Então, quando nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de mamon. Você já ouviu falar esse termo, que mamon é o deus do dinheiro? Dinheiro, do hebraico, aliás, mamon, do hebraico, significa dinheiro, ou posses. Então, Satanás até permite que você adore a Deus, até permite que você sirva a Deus, que você seja um servo de Deus, mas nessa área ele vai te reter. Na tua vida financeira, ele vai fazer você acreditar que você precisa correr atrás do dinheiro, que você precisa correr atrás de mamon. E Jesus, ele aponta mamon como inimigo direto de Deus. Eu quero que você veja comigo em Mateus 6, 24. Abre comigo lá em Mateus. Por isso que a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse, né, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É impossível? Não, mas é difícil. Pastora, seu avô entrou no reino dos céus? Eu acho que não. Eu gostaria que ele tivesse entrado, mas eu acho que ele não entrou não. Primeiro porque ele negou a Cristo várias vezes. Foi oferecido Jesus para ele várias vezes, e várias vezes ele foi categórico em dizer que não queria. E segundo porque morreu amando as posses dele. Então, verdadeiramente é difícil. Porque a pessoa, ela adora aquilo que ela pode ver. Entende que uma vida com Deus, ela tem que ser pela fé? Porque você viu Deus hoje? Quem viu Deus aí? Deus passou lá na tua rua hoje? Alguém viu Deus? Se tivesse visto, você não estava aqui não. Você tinha morrido na hora. Porque Deus é santo. Nós não temos capacidade, nós não temos condições de ver a Deus. Os profetas, na palavra de Deus, quando eles viam ali a glória de Deus, eles já se... Você for ler Isaías, todos eles, Jeremias, Ezequiel então, ele ainda vai falar assim, minhas pernas ficaram... Sabe quando dá aquele medo? Quem já sentiu aquele medo terrível? Que você sente as suas pernas ficar mole? Ver Deus é isso aí. Ver Deus não é aquela glória, aquele Pentecoste, você pula, não. Ver Deus é você ficar com as pernas mole. E você se prostrar diante dele, porque ele é santidade. E aí, Jesus ele diz, né, que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil, mas não é impossível. Tem muitos ricos que vão entrar. Lê comigo lá Mateus 6, 24. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a... Então, às vezes, a gente está pensando que está servindo a Deus, mas não devolve dízimo, não dá oferta, não abençoa os outros. Eu não estou falando só da igreja não, tá, gente? Eu estou falando de ser liberal financeiramente. Porque tem pessoas que são liberais, abençoam o pobre na rua, o indigente. Mas se o pastor falar, separa o teu dízimo e a tua oferta, já tranca o coração. E tem pessoas que são coração fechado mesmo. Vem para a igreja, usufrui da igreja, usufrui do ar-condicionado, por enquanto estamos sem, mas vai ter em nome de Jesus. Bebe da água e se nega. Se nega a abençoar a obra de Deus.
E também se nega a abençoar quem está lá fora. A pessoa pede um lanche na rua, não tem dinheiro não, vagabundo, ainda xinga a pessoa. Conhece alguém assim? Será que você tem agido assim? E Jesus está dizendo, não podeis servir a dois senhores. Só que tem muitos que estão servindo a dois senhores, achando que está servindo a um só, mas está servindo a Mamon, não está servindo a Deus. Vamos ler novamente, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A gente não pode servir a Deus e a Mamon. Correr atrás de dinheiro é o mesmo que deixar de buscar a Deus. Em outras palavras, se a gente já entendeu que dinheiro é Mamon, vocês entenderam isso? Ficou claro? Dinheiro é Mamon. E pastor, eu vou me livrar do dinheiro. Não, não é isso. É você não adorar o dinheiro. Aquilo ali é só um recurso para você cumprir o quê? Propósito. Você saber que aquele dinheiro que o Senhor está te dando é um recurso para cumprir propósito. Quando você olha para o teu salário e você entende, peraí, isso daqui é um recurso para eu cumprir propósito, a sua vida flui. Você se liberta da dependência de Mamon, da dependência de dinheiro. Só que Satanás, ele trabalha contra isso, contra esse entendimento. E hoje em dia a gente vê muitos influencers aí na internet falando para você, não, você tem que correr atrás. Trabalha agora. Fica noite e dia acordado. Fica lá postando, fica lá fazendo isso, fazendo aquilo. Faz assim, faz assado, dança lá no TikTok. Faz um monte de coisa que você vai monetizar. Você vai começar a ganhar dinheiro com isso. Trabalha arduamente. Não vá para a igreja, não deixa a família. Eu já vi muitos influencers dizendo assim, ó, tá vendo isso aqui tudo que eu tenho agora? Mas isso aqui é porque eu abri mão de jantares, eu abri mão de Natal, eu abri mão de Ano Novo, mas agora eu posso abençoar, eu posso honrar a minha família. E às vezes a família não quer nem saber. Por quê? Porque não teve contato, não teve relacionamento. Agora que você tem dinheiro, você quer me mandar dinheiro? Não é sobre dinheiro. E muitas vezes esses influencers acabam gerando em nós uma cobiça, com um discurso que parece certo. E você começa a buscar algo que não é o Senhor. Você começa a adorar a Mamon pensando que está adorando a Deus. Existe uma frase também que eles dizem que é assim, eu não vim de uma família rica, mas uma família rica virá de mim. Quem já ouviu algum influencer falando isso aí na internet? Eu não vim de uma família rica, mas uma família rica virá de mim. Legal, ok. Deus abençoa com riqueza, sim ou não? Nós lemos lá em Malaquias. Mas a custo de que você vai enriquecer? E se você não tiver contato humano, se você não interagir com pessoas, não interagir com a sua família, se você viver trabalhando, correndo atrás, que família você vai construir? A custo de que você vai querer enriquecer? Quebrando quais princípios que você está querendo enriquecer? Que você está querendo trabalhar tanto, que você está correndo tanto atrás de Mamon? Eu estou finalizando já essa palavra. O que nos impede de prosperar? Deixar de cumprir princípios. E por que a gente não cumpre princípios? Por falta de fé e obediência. Quando Deus faz uma aliança conosco, como eu disse, o que Ele pede de nós? Ele nos promete muitas coisas, a lista de promessas é enorme. Mas a lista daquilo que Ele pede para nós é o quê? Fé e obediência. Deus só quer a nossa fé e a nossa obediência. E nós não prosperamos muitas vezes por causa disso. Porque não estamos entregando a Deus fé e obediência. Ou melhor, obediência e fé. Para alguns vai ser mais fácil entregar para Deus primeiro a fé e depois a obediência. Para outros vai ser mais fácil entregar a obediência e depois a fé. Mas o Senhor quer os dois. O Senhor quer fé e obediência. Segundo Crônicas 19:9. O Senhor quer que nós o sirvamos com inteireza de coração. O Senhor quer te libertar em todas as áreas da sua vida.
A falta de fé e obediência faz com que o homem rejeite a palavra de Deus. A pessoa está aqui sentada, está ouvindo isso tudo que eu estou falando, está ouvindo, está dizendo sim com a boca, mas no seu coração está dizendo não. Rejeitar a palavra de Deus. Outra coisa que nos impede de prosperar é o consumismo. É aquilo que eu falei. Comprar aquilo que você não precisa. Comprar aquilo que você não precisa. A pessoa tem 50 calças jeans. Aí vê o irmãozinho na igreja precisando de uma calça jeans. O irmão vem na igreja no culto com a mesma calça jeans. Sempre a mesma. Ô, seu incircunciso. Abre lá o armário, pega uma calça e abençoa o irmão. Você vai ter 49 lá ainda. Não é? Estou falando bobagem aqui, gente? É assim ou não é? Acontece isso ou não acontece? A irmã tem 48 pares de sapato, igual eu tinha. Uma vez minha mãe contou, era 48. E todos na caixa. Então, eu colocava no maleiro do guarda-roupa, quando a gente casou. Nós tínhamos um guarda-roupa que pegava a parede toda. Então, toda a parte do maleiro, até o lado dele, era só sapato meu. Aí não coube. Aí eu tive que botar naquela parte que é de pendurar também, mais uma, até em cima, assim. De repente eu comecei a olhar para aquilo. Não faz sentido para mim mais esses sapatos, não, porque aqui no Rio de Janeiro é um calor do caramba. Eu ficava andando de salto, chegava em casa com a perna inchada. Fui morar na roça. Não tinha asfalto a rua. É que eu vou andar de salto nesse lugar, gente? Aí eu falei, deixa eu abençoar as irmãzinhas. Fui abençoando. Levei uns anos abençoando, né? Porque 48 pares de sapato, eu tinha que conhecer irmão para abençoar, né? Levei uns anos e fui abençoando, fui abençoando, fui abençoando, fui abençoando. Para que tanta coisa? Tantas pessoas precisando do que você tem muito lá na sua casa. E a última coisa que nos impede de prosperar é o egoísmo, que é uma raiz do consumismo também, né? A pessoa consome, 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 por quê? Porque ela é egoísta, ela quer tudo para ela. E o egoísmo, ele é reter o que é justo. Lucas, capítulo 6, verso 38, abre comigo lá. Lucas 6, 38. Dai e ser-vos-á dado. O quê? Boa medida, recalcada, sacudida e... Está vendo alguma semelhança com Malaquias 3:10? Total, né? O que Deus está dizendo lá em Malaquias 3:10? Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar o quê? Uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E Lucas 6:38 está dizendo o quê? Dai e ser-vos-á. Mas você tem que fazer o quê? Para você receber. Você tem que ser mão aberta. Dai e ser-vos-á dado o quê? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você entende esse termo? Recalcada, sacudida e transbordante? Quantos entendem esse termo aqui? Vou te explicar na prática. Já foi no pipoqueiro? Quem já comeu pipoca de carrinho do pipoqueiro? Então é assim, você vai lá, você fala, me dá esse pacote aí me dá esse saco de... Tem muitos anos que eu não vou no pipoqueiro, nem vejo pipoqueiro. Mas você vai, me dá essa de 5. Tem pipoca de R$5? Que abuso, né? Quanto que tá um pacote de milho de pipoca? 5, né? Gente, no cinema a gente paga caro a pipoca, né? Mas eu compro. E como tudo. Então vamos lá, você pede lá pro pipoqueiro, me dá o pacote de 5. Aí ele vai encher o pacote. Encheu. Aí o que ele vai fazer? Aquela coisinha, ele vai fazer o quê? Ele vai recalcar. Aí ele vai sacudir mais um pouco, aí ele vai jogar de novo e vai transbordar. É igual quando você vai no pipoqueiro. E por que ele tem prazer em te dar pipoca? Porque ele está cobrando caro por um produto que é barato. Deixa eu te falar uma coisa. A tua fidelidade é algo caro para Deus. A tua fé e a tua obediência é algo caro, é algo valoroso para Deus.
E por causa disso, Ele te dá uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Quantos creem nessa palavra aqui? Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé e fazer uma oração agora. Isso, pode aplaudir ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Quero fazer uma oração com você agora. Uma oração de libertação. Mas não vai cair nenhum demônio, não.